Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h12, voltamos com o primeiro jornal e para a nossa entrevista número 949, já está aqui no estúdio a advogada especialista em direito da família e sucessões, a doutora Bianca Tecchio Alves dos Santos. Doutora Bianca, bom dia. Satisfação em tê-la aqui na bancada do primeiro jornal. Bom dia, Márcio, muito obrigada. O prazer é todo meu. Falar sobre adoção é um tema que às vezes as pessoas têm muita curiosidade. E como é que é no caso Botucatu? Como é que a situação de adoção, existe fila também? Como é que funciona a adoção, doutora? É assim, ó. Não existe números específicos de cidade, porque o cadastro ele é nacional. Nacional. Exatamente. Então não existe um número para Botucatu. O que existe são números contando o Brasil inteiro. Se você pegar hoje, nós temos aqui cerca de 66. Desculpa, vamos pegar o dado certinho aqui, ó. Nós temos para adoção 36 mil crianças que estão acolhidas, então elas ainda não estão prontas para adoção. Nós temos 6 mil adolescentes que podem ser, ou crianças que podem ser adotados, e a fila é de 32 mil pessoas para adoção. A diferença que você vai verificar aqui é porque as pessoas que querem adotar, elas geralmente têm um perfil, e esse perfil é aquele bebezinho até 2 anos, branco. Então, por isso que nós temos essa grande diferença entre pessoas querendo adotar e crianças disponíveis. A legislação, qual é o perfil de quem está querendo adotar? O que tem que ser? A pessoa tem que ser, além de ser maior de idade, se a pessoa, se não for um casal, não pode, como é que funciona? É assim, ó. Tem que ter 18 anos e tem que ter uma diferença de 16 anos entre a criança e a pessoa que está adotando. Eu não sabia isso. Tem que ter essa diferença. Se não tiver 15 anos, você não vai poder fazer essa adoção. Tá. A lei coloca isso até por uma questão de maturidade, né? De conseguir lidar com essa diferença de idade, eles entendem necessários. E aí, a pessoa precisa ter o básico ali para atender uma criança. Então, ela vai passar por um estudo psicossocial, por psicólogos, lá no fórum. Eles vão conversar, ver se realmente existe interesse de adotar, se esse interesse é genuíno, se eles têm condição. E aí, quem pode adotar? Qualquer pessoa, né? Desde que ela tenha condição. Pode ser casal, pode ser solteiro, pode ser homoafetivo. Então, o importante é ter as condições para a criança. Existe uma fila de espera também para quem deseja adotar? Então, você passa pelo processo, você faz uma habilitação, você tá apto, você vai entrar numa fila. E aí você vai preencher lá qual que é o perfil de criança que você quer. E aí existem aplicativos que você pode buscar por crianças maiores, que estão geralmente fora da fila, né? Então, essas crianças mais difíceis, a Adote, né? A A.Dot. Então, você consegue fazer uma pesquisa ali daquele perfil. Mas, quando se trata em crianças menores, então é feito como se fosse um match pelo aplicativo do próprio Sistema Nacional. Porque são muitas crianças, né? Entendi. Um dado que eu estou vendo aqui, Márcio, até completando sua pergunta, a Bianca trouxe um número aqui, mas eu vou reforçar ele. São de 4.500 a 6 mil crianças e adolescentes para adoção. Num contraste de 30 mil pessoas cadastradas. Então, ou seja, Daria. a fila é o contrário. Não é fila para quem quer adotar. É fila para quem precisa ser adotado. Porque o perfil que a pessoa coloca lá é de crianças até 2 anos. Só que cerca de 70% das crianças que estão disponíveis no sistema para adoção têm mais de 8 anos. Olha que interessante isso. Então essas crianças acima de 8 anos parece que não tem chance de ser adotado. A chance é bem reduzida. Se você pegar o gráfico do próprio sistema, você vê que ele começa com 2 anos, muita gente querendo adotar, 4 anos já não é tanto, 6 diminuiu, 8. Daí de 8 anos para cima, os números são bem reduzidos. É muito mais difícil. Já foi até tema de filme, a gente deve ter assistido inúmeros filmes, né? Com o passar do tempo, de repente num orfanato, né? A criança que ela já está lá há muito tempo, sempre tem aquela expectativa e ela nunca é nunca adotada, né? Isso é uma realidade, infelizmente, né? A grande dificuldade são essas crianças maiores, né? Então elas chegam lá
a partir dos seus 8 anos, começa essa dificuldade de adoção. Porque não é todo mundo que quer, né? A criança já passou por uma situação de vulnerabilidade para ela ter chegado nessa situação de adoção. Então ela já tem um histórico. Não é todo mundo que quer adotar, que quer lidar com esse histórico. Então as pessoas preferem crianças menores, bebezinhos ou que não entendam tanto, assim, geralmente. E existe um perfil dessas crianças, você citou aí da questão de vulnerabilidade, né? O que elas passaram para aí? Qual é o processo que tem que passar para ela ser retirada da sua família e ficar disponível para adoção? Então, existem algumas situações. Primeiro é aquela criança que não perdeu os genitores, não tem nenhuma família, não tem ninguém próximo, então ela vai ser retirada e acolhida. Depois tem aquelas crianças que passam por situações como abusos, como maus tratos. Aí o conselho tutelar é acionado, ele vai verificar, se ele entender que essa situação é real, ele vai levar para a vara da infância e juventude. E aí eles vão procurar sempre uma família extensa. Então, um tio que tenha condições, uma tia, um avô. Se for possível, vai sempre deixar na família, né? Sempre se procura deixar com pessoas próximas, que a criança já tenha aquela ligação, aquele afeto. Se realmente não for possível, aí essa criança vai ser acolhida. E aí também existe casos de genitora e genitor que decidem ter a criança e já entregá-la para doação, né? Que é previsto em lei, é legal e previne que a adoção brasileira que é proibido criminalmente, né? Tem criminal. Então, essas são as vias que a criança chega para adoção, são essas 3 vias. O que é proibido criminalmente, que você falou? A adoção brasileira, né? Eu não posso, o André quer adotar, então eu dou a criança pro André, o André registra como se fosse dele. Isso não é permitido, isso não é legal. Então, hoje, se a mãe não quiser a criança, tem todo o sigilo, ela vai, procura a vara de infância, o hospital ajuda e é feito tudo sigiloso para que a criança não seja exposta à adoção brasileira. Agora, doutora, já aconteceu que a senhora tenha conhecimento, a pessoa colocou a criança para ser adotada e depois se arrependeu depois de um tempo? E como é que a justiça, qual que é o trâmite a partir do momento que foi oficializada a adoção? E isso não pode mais retroceder? Não, é assim, ó. A partir do momento que essa família, seja quem for, o pai ou a mãe, o avô, enfim, perdeu o poder familiar e a sentença transitou em julgado, essa criança não vai voltar. Isso é definitivo. E toda vez que se faz uma adoção, deu a adoção, fez o trânsito em julgado, passou por todo o processo, é irrevogável. Aquela pessoa vai ser filho e não tem como voltar atrás. Doutora, mas existe uma coisa intermediária, tipo assim, olha, eu não sei se eu estou pronto para adoção, mas eu queria ajudar, somente essas crianças que estão com uma idade melhor, eu quero só pegar a guarda dela. Existe alguma coisa assim, intermediária? Que a guarda, ir lá, ficar com tempo, sei lá. Tá, o que existe é o programa de apadrinhamento. Então, essas pessoas que apadrinham, elas têm contato com a criança, elas ajudam essas crianças que estão passando por essa situação, mas elas não chegam à adoção. Então, a criança passa um período para que essas crianças também convivam com afeto, tenham aquela dinâmica familiar, né? Eu tô dizendo porque eu tô falando uma coisa que de mais de 30 anos atrás. Eu lembro que eu e minha primeira esposa, a gente ia sempre na casa das meninas e a gente levava passar fim de semana, Natal, as férias. Eram trigêmeas, eram 3 meninas, né? E eu tava quase pegando de vez aquelas meninas, porque a gente começou a gostar, né? Uhum. Mas de repente veio um casal da França e levou as 3, mais os 3 irmãos que eram 6. Tinha 3 irmãos na casa dos meninos e levaram todos eles, os 6, para a França. Eu falei, nossa, a opção é muito melhor, que era um casal de médicos, inclusive. E levou os 6 embora para a França, né? Até nos assustou. Falei, nossa, mas ele levou 6 embora. Mas essas 3 meninas passavam o Natal com a gente, passavam assim, feriados, fim de semana com a gente. Existia essa interação. Eu gostava. Tava legal. É exatamente isso que é o apadrinhamento. Passa o Natal, passam datas festivas, depois volta. E é exatamente esse o programa. Agora, Bianca, nessa época, eu me lembro disso, muita gente fazia essa prática, era mais, até porque eu acredito, Lorival, não sei se eu tenho razão do que eu vou dizer, mas antigamente, e essa é a pergunta,
Mas antigamente tinha a casa dos meninos e a casa das meninas, Sim. que eram orfanatos, a gente chamava de orfanato. E a própria igreja estimulava que isso acontecesse. Eu acho que era um programa que eles faziam. Eu achava legal no Cardoso, as meninas da casa das meninas estudavam. Eu lembro do nome de uma delas, Abigail. Abigail, se você um dia nos ouvir, me entra em contato. A Abigail era da minha classe, né? E as meninas da casa das meninas saíam dali, eu lembro até dos uniformes dela, que fica xadrezinho e tal, e elas vinham estudar ali no Cardoso. E a casa dos meninos também estudavam ali. Olha, da casa dos meninos eu lembro, tinha o Adivino, chamava Adivino o menino. Estudou comigo também no Cardoso. E a gente tinha uma convivência muito legal, né? Mas de repente sumiu todo mundo. Não Então, é aí mais. que tá. Antigamente a gente tinha os 2 orfanatos, que era a casa das meninas e a casa dos meninos. E isso, depois de um tempo, foi desativado. Tanto a casa dos meninos, que hoje chama a Vila dos Meninos, e a casa das meninas continuam existindo, mas com programas contraturno. É um projeto educacional. Não existe mais moradia. Como é que essas crianças ficam abrigadas hoje? Elas ficam na casa transitória. É uma casa que acolhe elas. E aí lá tem toda a estrutura que elas precisam. Uma única casa? Ai, localização eu sou Não, tem péssima. várias casas, ou uma casa? É uma casa só, Em Botucatu. em Botucatu. Eu vou ficar te devendo o endereço. Eu acho que é ali, Vila Real, para aquela região ali. É em localização. Agora, doutora, não sei exatamente. É no Santa Elisa. Santa Elisa. É. Coincidentemente, né? Nós agendamos essa entrevista já há alguns dias, né? Hoje, na madrugada, eu vi uma matéria bastante interessante sobre desadoção. A história de um garoto, de um jovem hoje, né? Que ele está questionando, ele entrou na justiça que ele não queria ser desadotado. É diferente, é mais difícil um caso como esse, não é? Pelo que eu vi da história, me parece que ele assinou um documento dizendo que ele não queria mais aquela adoção, né? E aí depois ele entrou pedindo a nulidade dessa adoção. O que eu entendo é que a adoção ela é irrevogável. Então, é a mesma coisa quando um pai vai lá e registra o filho, ele não pode depois chegar e falar, olha, não é meu filho. Eu realmente nunca tinha visto isso, de alguém assinar um papel que quer deixar de ser filho, assim. Existem casos raros e específicos, mas desadoção seria a mesma coisa que ele tá dizendo, olha, eu não quero mais ser seu filho, eu aceito. Exatamente. E a gente tá fazendo como se fosse um patrimônio, né? E paternidade não é algo matrimonial que você pode dispor, né? E ele disse, inclusive, que ele foi pressionado a assinar essa, entre aspas, desadoção. Não, o que me chamou a atenção nessa adoção, porque a mãe que adotou era juíza. Era uma Quer dizer, tem um conhecimento da lei acima da média, quer dizer, muito mais do que eu, pelo menos. Ela deveria ser a primeira a perceber, ó, tem uma coisa errada aqui. E essa desadoção, vamos chamar assim, ela foi dada, né, sentença ali em 40 e poucas horas. Já viu um processo andar em 40 horas nesse país, Márcio? Aqui ele andou. Né? Foi muito rápido. 40 horas. E até um caso inusitado, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar em desadoção, né? É como a doutora explicou, a mesma coisa eu registrar um filho no cartório, depois de algum tempo, não quero mais registrar, não é mais meu filho. Isso não existe, né? Tempo de evolução, não dá para devolver. Agora, doutora, como é que a pessoa deve fazer, então, quem está acompanhando o programa, de repente, olha, eu quero adotar uma criança, ou já vem na minha cabeça, ou a pessoa sozinha, ou um casal, o que ela deve fazer? Qual que é o passo a passo de tudo isso? Ela deve procurar a Vara da Infância e Juventude. Que é onde? Que é no fórum. No fórum. Aí ela vai falar, olha, eu quero adotar. Eles vão passar os documentos necessários, que geralmente são os básicos, RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, antecedentes criminais. E aí ela vai pedir habilitação, né? Então ele vai falar que quer, aí ela vai ter que fazer todo o procedimento. O procedimento é passar por um setor de psicologia, que vai avaliar se aquela família ou aquela pessoa tem condição de receber uma criança. Depois, se der tudo certo, o Ministério Público também vai intervir, dizendo se ele concorda, se ele não concorda, qual é a opinião dele. Porque qualquer procedimento que a gente faça judicial que mexa com criança e adolescente tem que passar pelo Ministério Público. E aí, se tudo tiver ok, tiver nos conformes, ela vai estar habilitada. A partir do momento que ela estiver habilitada, ela tem 3 anos para procurar essa criança. Se ela não conseguir durante esses 3 anos, ela faz novamente o mesmo procedimento. E aí ela vai ficar aguardando a criança que vai que vai ter aquele perfil dela, né?
E aí, quando tiver, eles vão ligar. Ou ela pode também buscar pelo aplicativo, que é o A.Dot, se tem alguma criança ali que tem o perfil. Porque nesse aplicativo tem o perfil da criança, tem a foto de crianças que têm dificuldades de ser adotadas. E a gente percebe que é um assunto bastante delicado para ser tratado, né? Infelizmente, na clandestinidade, claro, né? Existe a venda de criança, inclusive, né, doutora? O que é expressamente proibido. Configuraria até tráfico humano, né? E infelizmente isso acontece, né? Isso acontece. Isso e a adoção brasileira que eu já citei aí são as duas práticas que acontecem que não podem acontecer, né? Só fazendo uma correção, nós temos 2 casas transitórias aqui em Botucatu. Uma fica lá no Santa Elisa e a outra fica na rua Coronel Fernando Prestes, que é aqui na região da Vila dos Lavradores. E eu tenho uma pergunta, doutora, não sei se isso é comum, mas antigamente a separação de casais era um pouco mais incomum. Hoje isso se tornou comum. Um casal faz uma adoção de uma criança e de repente há uma separação, né? E qual é a responsabilidade do pai quando ele se separa por uma criança adotiva? Porque eu já ouvi relatos de separação e o pai falou, não, eu não tenho responsabilidade, a criança não é meu filho. Como é que funciona essa questão? Ele tem toda a responsabilidade, né? A partir do momento que ele foi lá e adotou, a criança sendo adotada ou não é filho, né? E não tem distinção. A nossa Constituição prevê que, independente se a criança é adotada ou não, vai ser filho, ponto. E então ele vai ter todas as responsabilidades, alimentos, vai ter que discutir guarda, visita, como é que vai ficar. Ele mantém toda a responsabilidade. E as pessoas interessadas numa adoção, elas podem procurar a casa transitória? Existe dessa forma? Ou não, ela deve ir na Vara da Infância e Juventude fazer primeiro procedimento de habilitação. Se mostrar que ela é apta, ela sendo apta, aí depois vai começar a procura, que aí o pessoal da assistente social vai verificar e vai ajudar e auxiliar nessa busca. Ele é informado? A gente já entrevistou várias vezes, por exemplo, a pessoa está precisando de um coração, né? Uhum. Então ele entra numa fila e ele é informado que conseguiu-se o coração. É mais ou menos assim que funciona? Não, né? É porque quando você vai lá na Vara da Infância, você vai preencher. Então, eu quero crianças até 2 anos, eu aceito até 6 anos. E aí, a facilidade de você conseguir uma adoção vai depender dos seus critérios. Quanto mais critérios você tiver, mais difícil vai ser essa adoção, né? Entendi. E aí depende muito do critério. Então, a criança vai aparecer e vai buscar quem é o casal ou a pessoa que melhor se encaixa nos critérios dessa criança que tá aqui. Aí vai procurando. Então é mais por critério, não teria necessariamente uma fila, uma ordem exata, né? Minha pergunta é sobre esses critérios, na verdade. Inclui normalmente cor da pele, idade, ou tem mais algum critério? E, o que eu ia perguntar também, em casos de irmãos, por exemplo. Às vezes tem 2, 3 irmãos, eles têm essa, digamos, obrigatoriedade de serem adotados juntos. Há casos de serem separados, como que funciona? Tá, os critérios são geralmente raça, depois idade, também tem um quesito lá se preferem meninas ou meninos, ou se isso não faz diferença. Tem também se tem algum problema físico, se isso afeta o casal ou não, intelectual. Então são esses os critérios. Uhum. E irmãos, a prioridade é que sempre permaneçam juntos, né? Em 99% dos casos. Eu acho que, porque assim, no direito, quando a gente fala em família, criança e adolescente, a gente sempre vai pensar o que é melhor para aquela criança, em detrimento de qualquer outro direito. Então, sempre priorizar que os irmãos sejam adotados em conjunto. Aí, eventualmente, se não puder ser adotado, que eles mantenham pelo menos o contato, né? Mas em casos raríssimos, a ideia é sempre que eles fiquem juntos e mantenham a família ali. Uhum. Olha, Márcio, tem pessoas que parecem que... mulheres que são mãe do mundo, né? Eu conheço uma especial, quero mandar um abraço para ela, Carmen Preta. Ela é uma pessoa simples, que ao longo da vida, ela foi acolhendo muitas dessas crianças que ninguém mais queria, trabalhando, cuidou, criou, e não foram poucas, não. Parece ser assim, mãe do mundo, né? Eu não sei como ela conseguia, Márcio. Uma pessoa simples, trabalhadora, ali na Coab, mas ela acolheu tantas crianças. E eu ficava olhando aquilo, e em muitas oportunidades nós ajudamos. Teve uma até que foi corredora, corria muito. Eu lembro que todo ano a gente dava um par de tênis novo para ela continuar correndo. Quer
Quer dizer, é bonito isso, né? E tem gente que tem essa condição, assim, de abraçar um monte e outros não conseguem. São pessoas que são diferenciadas, né? São pessoas abençoadas. Carmen é diferenciada. Um abração, Carmen. Agora, doutora, existe um acompanhamento a partir do momento que se oficializou a adoção, passou por todos os trâmites e tal, e a criança passou a morar com quem adotou, com a família, enfim. Existe um acompanhamento periódico de como é que está acontecendo, como é que está a pessoa, a criança está se acostumando, enfim, existe um acompanhamento disso? Sim, existe. Ninguém vai pegar uma criança e falar, nossa, deu certo aqui, a gente vai colocar lá direto na família, né? Até porque são duas pessoas estranhas, né? Verdade. Então, o que é feito? Primeiro, se passa a fazer uma visita lá onde a criança tá, conhece, vê se tá dando tudo certo. Depois a gente vai progredindo para visitas assistidas. Então, as assistentes sociais vão assistir, ver como que tá indo, se eles estão conseguindo interagir. Depois vai ser feito um período de geralmente 90 dias, que a criança vai ficar ali. Durante esses 90 dias vai ser acompanhado. Deu tudo certo, vai ser conversado e acompanhado pela equipe multidisciplinar do juízo, assistente social e psicólogos. E aí, se tiver tudo ok, a adoção vai ser deferida. Se não tiver também, não vai ser deferida. A criança volta e vai tentar uma nova adoção. Doutora, existe algum contato, algum telefone dentro da vara de família, sucessões, que as pessoas possam entrar em contato? Quem acompanhou esse nosso bate-papo? O indicado aí pessoalmente lá, para já conversar, já saber certinho quais os documentos e começar a entender um pouco do processo. Eu recomendo sempre ir pessoalmente, o atendimento no fórum é sempre da 1 às 5, porque aí você consegue ter mais noção, perguntar todas as suas dúvidas lá. Né? Porque no telefone o pessoal do fórum não pode passar informação, é vetado. Ainda mais que a gente está falando de criança e adolescente, né? É uma coisa muito delicada pra gente fazer só uma ligação. Então, o certo é ir lá mesmo. Doutora Bianca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bastante esclarecedora e disponha da gente, viu? Eu que agradeço, viu, Márcio? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.